Tudo bom, pessoal? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre engenharia de software, vamos conversar no vídeo de hoje sobre o modelo inspirado de Bowen. O modelo inspirado de Bowen foi um framework, um framework de processo dirigido a riscos e foi proposto por Barry Bowen em 1988. O processo de software dele é representado como uma espiral e não como uma sequência de atividades com algum retorno para uma outra. Nessa imagem, vocês podem melhor observar o modelo em espiral de Bowen, ele é bem completo, né? Onde nós iniciamos pela determinação dos objetivos, alternativas, restrições. Na verdade, a gente inicia pela definição e conceito e termina com a interação direta com o cliente, né? Então, nós temos 4 quadrantes bem distintos. O primeiro que é determinar objetivos, alternativas e restrições, depois avaliar alternativas, identificar e resolver riscos, após desenvolver e verificar o próximo nível do produto, e por fim, planejar a próxima fase. Então, como eu falei, o modelo em espiral de Bowen, ele começa com uma definição do conceito e termina com a interação direta com o cliente. Como o próprio nome dele diz, né, que ocorrem inúmeras interações em forma de espiral. Nas primeiras etapas do processo, as interações sempre são menores e restritas, e à medida que o projeto se desenvolve, as interações aumentam e se tornam mais abrangentes, como vocês podem observar nas figuras, né? Então a gente começa aqui pela determinando os objetivos, a gente faz análise de riscos, cria o primeiro protótipo, tá? E nós vamos girando nessa espiral. Bom, cada volta da espiral ela representa uma fase do processo de software. Dessa forma, a volta mais interna pode preocupar-se com a viabilidade do sistema, o ciclo seguinte com a definição de requisitos, o seguinte com o projeto do sistema e assim por diante. Então, o modelo em espiral ele combina prevenção e tolerância a mudanças e assume que as mudanças são resultado de riscos de projeto, e inclui atividades explícitas para o gerenciamento de riscos e, óbvio, para a sua redução, né? Então o modelo define 4 quadrantes como eu mostrei para vocês na imagem, nos quais atividades de gerenciais ou técnicas, né, de um projeto são executadas durante o ciclo da espiral. Primeira atividade que nós temos, a determinação dos objetivos, alternativas e restrições. É onde os objetivos específicos para etapas são identificados e as alternativas para realizar os objetivos e restrições são encontradas. Então é o nosso primeiro momento, onde a gente determina o que vai ser construído, quais são suas alternativas, quais são suas restrições. Segundo ponto, nós temos análise alternativa, identificação ou resolução de riscos. Então os riscos principais para o nosso projeto, desde o desenvolvimento, né? E riscos de levantamento de requisitos, eles são identificados, são analisados e busca-se meios para reduzir eles. Lembrando, risco não é algo que acontece, risco é algo que pode acontecer. Então nós já vamos fazer a determinação desses riscos que podem acontecer no decorrer do desenvolvimento do nosso projeto. Terceiro ponto da nossa espiral, na verdade, nosso terceiro quadrante, né? É o desenvolvimento e validação da versão corrente do produto, onde um modelo apropriado para desenvolvimento ele é escolhido, o qual pode ser qualquer um dos modelos de ciclo de vida. E por fim, o planejamento da próxima fase, onde o projeto ele é revisto e o próximo ciclo da espiral ele é planejado. A espiral, ela representa o curso do nosso projeto, onde cada volta, desde um novo produto é construído, como documentação de requisitos, modelo de projetos, a parte de implementação. E cada volta da espiral ela representa uma etapa no processo de desenvolvimento. Há etapas fixas, como especificação ou projeto, né? Na verdade, pensem isso aqui, ó. Não há etapas fixas, tá? Então, assim, ó, de acordo com o que vocês estão produzindo, vocês podem pular algumas das etapas, tá? Mas lembrando que os riscos são avaliados explicitamente e resolvidos ao longo do nosso processo. A principal diferença entre o modelo espiral e os outros modelos de processo de software, os quais nós já vimos nos nossos outros vídeos, é seu reconhecimento explícito do risco. Até o momento dos outros modelos nós conversamos sobre desenvolvimento, sobre o modelo em cascata, sobre voltado ao desenvolvimento incremental, e assim vai. Em nenhum momento nós falamos em riscos, tá? Então nesse aqui, ele é totalmente voltado já
pro risco, então ele tem um reconhecimento explícito, a gente deixa bem explícito que nós vamos ter uma etapa para análise de riscos, onde um ciclo da espiral começa com a definição dos nossos objetivos, como o desempenho e as nossas funcionalidades, e em seguida são enumeradas formas alternativas de atingir esses objetivos e lidar com essas restrições de cada uma dessas nossas etapas. Cada alternativa ela é avaliada em função de cada objetivo, e as fontes de riscos do nosso projeto elas são identificadas. O próximo passo é resolver os riscos por meio de atividades de coleta de informações, né, como análise mais detalhada, prototipação e simulação. E após a avaliação do risco, algum desenvolvimento é efetivado, seguido por uma atividade de planejamento para a próxima fase do projeto. Então, de maneira informal, nós vamos dizer que o risco significa simplesmente algo que pode dar errado. Por exemplo, se a intenção é usar uma nova linguagem de programação, um risco é de os compiladores disponíveis não serem confiáveis ou não produzirem um código objeto eficiente e suficiente, né? Outro risco, por exemplo, que nós temos no levantamento dos nossos requisitos. Requisitos instáveis, tá? Como já venho falado em outras aulas. Requisitos instáveis, pelo ponto que nós não conseguimos definir corretamente nossos requisitos, tá? Na verdade, é um requisito o qual foi definido e ele vai ele vai ser bastante modificado no decorrer do tempo. Outro ponto também é o conhecimento da equipe. Será que a equipe tem know-how suficiente para desenvolvimento desse projeto? Isso é um outro risco que pode ser levado em conta. Então, retomando aqui, pessoal, o nosso modelo em espiral. Lembrando, ele foi um modelo proposto por Barry Bowen lá em 1988. Ele continua a ser utilizado, ele é voltado para a parte de riscos, ele é conhecido como o modelo de Bowen, o modelo em espiral. Ele contempla 4 quadrantes distribuídos em todo o seu processo, iniciando por determinar os objetivos e alternativas e restrições. Segundo ponto, avaliar alternativas, identificar e resolver os nossos riscos elencados, né? Terceiro quadrante, desenvolver e verificar o próximo nível do produto. E por fim, planejar a próxima fase. Então nós iniciamos lá em determinação do nosso objetivo, passamos para análise de riscos, conceito de operação, plano de requisitos do plano de ciclo de vida, né? Vamos depois para uma nova revisão, análise do risco, protótipo 2, simulações, e assim nós vamos andando para a nossa espiral até ter finalizado nosso projeto. Lembrando, ele não é totalmente fixo. Caso a gente queira pular alguma dessas etapas, tá? Nós podemos, sem problema nenhum. Então, lembrando, o método em espiral, ele começa com uma definição de conceitos e termina com uma interação direta com o cliente. Porém, como o nome diz, ocorrem inúmeras interações em forma de espiral. Nas primeiras etapas, são essas aqui, né? Elas são menores e restritas. À medida que o processo vai evoluindo, as interações aumentam, bem como se tornam mais abrangentes, né? Como a gente tem aqui no final, o nosso terceiro quadrante, que é desenvolver e verificar o próximo nível do produto, que nós temos projeto detalhado, teste unitário, teste de integração, teste de aceitação e operação. Espero que tenham gostado demais dessa aula, pessoal. Até a próxima!